Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar nesse vídeo aqui sobre ainda erosão do solo e seu controle, mais especificamente cálculos sobre perda de solo, equação universal das perdas de solo, como predizer, como calcular, estimar a perda de solo de um mês de acordo com o histórico, de acordo com a energia da chuva, da capacidade de erosão do solo, enfim, fatores ambientais, tá? Então aqui justifica-se para vocês que vão encontrar soluções em situações de campo para a conservação do solo e da água, né? E evitar perdas de solo e também garantir a qualidade da água, dos corpos de água. Vamos utilizar aqui o AVA, Moodle, com computadores, celulares ou tablets, caderno, caneta e calculadora. Então, aqui agora é cálculos. E faltou um S aqui de questionário, né, no final do encontro. Está bem? Bom, pessoal, então vamos falar aqui dos modelos para predição da extensão da erosão hídrica, modelos para prever quanto de solo pode se perder em determinada área em função de algumas características climáticas, né? Então, as perdas de solo envolvem eventos de precipitação, chuva, né? É claro, ou vento, às vezes, né? Em menor intensidade. O tipo de solo, né? Arenoso, argiloso, claro, se quem nunca viu uma poeira, né? Que é a argila no vento. Topografia, claro, né? Quem nunca viu uma erosão ladeira abaixo, né? Ou então uma água empoçada em um solo plano, né? Vegetação, claro, né? Quem nunca viu uma erosão em um local sem mata, né? E comparado a um local com mata e vegetação protegendo o solo, né? E manejo do solo, formas de evitar as perdas de solo, né? As práticas culturais, que é o assunto do próximo vídeo, tá? Então, eu apresento a vocês a equação universal da perda de solos, tá? Essa equação, ela leva em consideração alguns produtos, né? Alguns fatores aqui de erosividade, erodibilidade, de topografia, comprimento, tamanho da rampa topográfica, da vegetação e da precipitação. A unidade de perdas de solo é toneladas de solo por hectare por ano. Toneladas por hectare por ano, certo? Onde A representa a perda de solo anual nesta unidade, presta atenção, tá? R, o R aqui representa a erosividade da chuva. Que é a erosividade? Representa a energia, representa a capacidade que a chuva tem de erodir o solo. É erosividade, a força que essa chuva pode proporcionar ao solo e erodir. E a unidade é em megajoule por hectare por milímetro por hora, tá? Essa é a unidade de erosividade. O K é a erodibilidade do solo, o quanto que o solo suporta a erosão. Se suporta muito a erosão, quer dizer que possui baixa erodibilidade. Se não suporta erosão, quer dizer fácil ser erodido, possui erodibilidade alta. E é em toneladas por megajoule por hectare por milímetro por hora. Tá? O hélio é um comprimento da encosta. Que é uma encosta? Pausa aqui que eu vou buscar uma encosta no Google. Veja aqui o que é uma encosta, né? Uma encosta é uma área declivosa. Veja aqui áreas de cidade, né? É um solo íngreme que faz divisa entre uma área plana baixa e uma área mais plana alta.
né? Aqui são todos exemplos urbanos de encosta, né? Provavelmente aqui por desastres ambientais. Eu vou te mostrar um aqui que é um exemplo mais agrícola. Veja só, este exemplo. Esse exemplo aqui é uma encosta, encosta de morro, né? Essa parte declivosa aqui, ó, né? Que compreende desde cá, toda essa parte, ela compreende a encosta. Aqui embaixo, para baixo, se eu seguisse para cá, representa a baixada. E lá em cima, a gente chama de espigão, né? A parte mais alta. Então, aqui é a encosta, e no nosso caso aqui, a encosta, ela é muito representativa para a erosão, né? Quem nunca viu essas áreas aqui serem erodidas, né? Áreas declivosas, né? De encosta. Veja aqui, olha, os desastres que são ocorridos nos grandes centros aí, né, pelas encostas, né? Então, são locais muito suscetíveis à erosão. Então, nós temos, para entrar aqui na equação do universal de perdas de solo, o comprimento da encosta. Qual que é o comprimento dela? Né? E nós temos, aí nós não vamos colocar, é adimensional, não vamos colocar unidades de comprimento, tá? Nós temos a inclinação da encosta. Se eu fosse colocar também unidade, seria em ângulos, né, em graus, né? Mas só vamos colocar um valor. Mas à frente tem um exemplo. Então, isso gera um produto, o LS aqui, ó, o LS, tá? É um conjunto, ele entra um fator somente ali à frente. Nós temos o C, o comprimento, a cobertura, desculpa, cobertura e manejo. Nesse caso aqui, ele é dimensional também. Tem uma tabela ali, você vai observar a tabela, vai interpretar qual é a cobertura do solo de acordo com a vegetação e para isso tem uma numeração. Você utiliza essa numeração e joga na equação universal. Nós temos o P, de práticas conservacionistas, também adimensional, né? Que está sendo praticada nessa área, né? Nessa encosta, no caso. Bem, o R, agora tem a explicação de 1 por 1, de erosividade da chuva em megajoule por hectare por milímetros por hora, representa a força, né? Energia cinética, a força da chuva, que é, no caso, que é representada pela força da erosão laminar, né? E em sulcos, a erosão superficial ocorrendo, quer dizer, a energia cinética da chuva promovendo uma erosão laminar sobre esse solo em sulcos, né? Em função do total precipitado, depende da intensidade da chuva, né? Quanto mais chuva, maior é a erosividade da chuva, e depende também em épocas do ano, né? Sazonal. O período, tem alguns períodos do ano, determinadas regiões, que há uma maior intensidade de chuva. Se a gente olhar a média anual de chuvas no centro-oeste, os meses de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, são os mais chuvosos, né? Fevereiro, então, são mais sazonais, quer dizer, nessa época há uma maior intensidade de perda de solo, porque tem uma maior energia cinética causada pelas chuvas. Então, R é um índice, número que representa o potencial de chuva e enxurrada para provocar erosão em uma área sem proteção. A perda de solo provocada por chuva numa área cultivada é diretamente proporcional ao produto da energia cinética da chuva. Quer dizer, quanto mais chuva, maior é o tom, né, da enxurrada. Quer dizer, maior é a força da chuva. É claro, né? Você sabe muito bem que quanto mais chuva, mais forte a enxurrada, maior é a capacidade de carregar objetos, até carros, né? Então, de acordo com a sua intensidade. Esse produto, ó, o produto da chuva pela sua intensidade máxima em 30 minutos. Aqui gera aqui um conceito, que é esse aqui, ó. Esse produto é denominado de índice de erosão, que é esse EI30. Isso que é a média dos valores anuais de precipitação ao longo de um período, né, de tempo, né, de caso aqui,
provado aqui em torno de 20 anos. Então, é o somatório, né? A média é a média da precipitação anual, aqui no caso, que vai dar esse índice de erosão. O índice de erosão é a média dos valores anuais de precipitação. Então, veja, esse índice de erosão é representado. Essa média que nós estamos falando aqui então esse 6,86, que é uma espécie de constante, né? Então aqui nós temos uma equação para determinar esse índice de erosão, onde o P é a precipitação média anual de 12 meses. Anual tem 12 meses, né? Então a média, precipitação média desses 12 meses, né? Anual. A precipitação média mensal, quer dizer, você quer calcular a perda de solo daquele mês. Se for no mês de março, só naquele mês você coloca qual a precipitação daquele mês aqui na equação. Lógico que vai levar em consideração também a precipitação média anual, quer dizer, dos 12 meses. O EI, média mensal do índice de erosão em megajoules por milímetro por hora vezes hectare. E o R esse somatório, né, desse índice de erosão. Então o R representa a erosividade da chuva, que é essa média dos valores anuais representada em 30 anos, para essa média mensal, a média anual da precipitação. Então, o R representa a erosividade da chuva, que é essa média dos valores aqui, né, que é esse índice de erosão. Tá? Então, você vai ter que calcular o R. Eu vou voltar aqui de novo para clarear a sua mente. O que você tem que calcular? Ó, a perda de solo representa o A. O A é a perda de solo em toneladas por hectare por ano. Então, você tem que calcular. Você tem que interpretar o que você tem para encontrar o valor de R, interpretar o que você tem para encontrar o valor de K, o que você tem para encontrar o valor de LS, de C e P. Tudo isso será multiplicado. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é encontrar o valor de R, de erosividade da chuva, tá? Que é o que nós mostramos. E para isso você tem que utilizar esta equação. Né? Você tem que utilizar essa equação aqui. Está certo? À frente tem um exercício. O K é a erodibilidade do solo, nessa unidade megajoule por hectare vezes milímetro por hectare por hora, ou por hectare, milímetro por hectare. Suscetibilidade do solo à erosão é o quanto que o solo resiste em sofrer a erosão. Se ele está mais compactado, se ele está mais protegido, se ele tem mais cobertura vegetal, se ele sofre menos com chuva, se ele está mais plano, quer dizer, isso quer dizer que a erodibilidade desse solo é muito baixa, né? Se ele for textura argilosa, agora se ele for arenoso, se tiver uma encosta muito íngreme, a erodibilidade desse solo é muito alta. Então, representa também a capacidade de infiltração e a estabilidade estrutural, né? Leva em consideração a textura, né? Argila, areia, matéria orgânica que faz agregação, né? Que a agregação, matéria orgânica, agregação do solo melhora a infiltração. Se melhora a infiltração, escoa menos, portanto, vai erodir menos, né? Então, está tudo relacionado. Parcela padrão, uma área de encosta de comprimento igual a 22 metros e declive uniforme de 9%. Então, veja o que quer dizer isso. Tabela 23 representa o fator erodibilidade do solo. Isso é tabelado, pessoal. Tá aqui, ó. Vanelista, tá? 1978 publicou isso daí para nós encontrarmos o valor de K para poder jogar na equação universal da perda de solo. Então, o que eu disse aqui? Que o solo tem
22 metros de comprimento e declive uniforme de 9%. Mais à frente aqui eu utilizo esses valores de 22 metros e 9%, porque ele representa valores para determinar o fator LS. O fator, para encontrar o fator K, nós dependemos somente da matéria orgânica e textura. Então tá aqui, textura, classe de textura dos tipos de solo, né? Você determina isso aqui em função do triângulo textural. Faz a análise física, vê os teores de silt, argila e areia e determina qual é a classe. E também pela análise química, quanto o teor de matéria orgânica. Então, se você tem um solo argiloso, né? Um solo argiloso, não, vamos pegar um solo franco, médio, né? Franco é médio. Com 2% de argila, você vai adotar esse fator de K sendo 0,45. Então, o K vale 0,45 se você tiver esse teor de essa textura e esse teor de matéria orgânica, de 2%. Esse é o seu valor K. Então, perfeito. Agora você já tem o R e o K. Vamos para o próximo. O próximo é o fator LS, né? Que representa o comprimento e o grau de inclinação da encosta, que eu expliquei que ela encosta ali aquela hora. Então, está aqui, em função do comprimento da rampa ou da encosta, em função da declividade média da rampa ou da encosta. E aí é representado por essa equação, tá? Esse fator constante, onde o S representa a declividade média da encosta em percentagem. Aqui tem a unidade que você tem que medir lá, né? Como que você encontra isso? Como você acha esse valor aqui? Ora, não é difícil. Veja aqui esse exemplo, né? Então, aqui nós estamos falando de declividade média da encosta. Qual é a declividade? Isso daqui, se eu pegar o topo do morro até a parte baixa do morro, nós temos um declive, né? Então, como que você faz isso? Isso em topografia, você aprende isso, né? Você tem que medir o comprimento que dá. Só um momento. Comprimento em função da declividade. Então, se você partir do início de um ponto e se você andar, por exemplo, 10 metros em linha reta nessa direção, mas no desnível inicial, mesmo no mesmo nível, né? No mesmo nível, então você teria que projetar no mesmo nível 10 metros e aí você mede a declividade dessa distância de 10 metros. Então, se em 10 metros o desnível for 1 metro, seria a mesma coisa do que em 100 metros tivesse um declive, um desnível de 10 metros. Só você fazer a regra de 3. Então, isso representaria 10%. Essa é a declividade. Tá? Então, volto a repetir. Se agora, né, se em 10 metros, você em nível, você anda e desce, naqueles 10 metros, você viu que houve um desnível de 1 metro, né, desnível, a altura de cima do ponto nivelado até embaixo dá 1 metro de desnível. Mas para chegar nesse desnível, você percorreu 10 metros. Se fosse em 100 metros, o desnível seria de 10 metros. Então, portanto, seria 10%. Veja aqui. Suponha que aqui você tem um morro, né? Um relevo. E aqui na parte alta, você vai partir daqui como área, um local nivelado, né?
Então, aqui seu ponto inicial é aqui. Você vai percorrer, descendo aqui a rampa ou a encosta, 10 metros. Então, você mediu 10 metros, do ponto inicial até lá. 10 metros. Nesses 10 metros aqui, você vai ter que medir o desnível. O que é o desnível? Desnível é o que representa o quanto que desnivelou quando você caminhou esses 10 metros. Né? Então, suponha que você caminhou 10 metros, né? Você teve um desnível aqui, ó. Você teve um desnível aqui de 1 metro. Então, isso aqui é igual então, a 10% de desnível. Porque se em 10 metros você teve um desnível de 1 metro, né? Imagina então em 100 metros você teria um desnível de x metros. E esse x aqui então seria 10 metros. Então, isso representa 10 metros sobre 100, né? Que é então os 10%. 10% de desnível, certo? Isso é a declividade média da encosta. Média porque na encosta ocorrem variações, né? A encosta ocorre variações. Aqui tem uma declividade maior, aqui tem uma declividade menor. Então, na média geral, né, você calcula essa declividade. O L, comprimento da rampa, né? Esse comprimento seria aqui na horizontal, a partir de um ponto até o outro. Qual é o comprimento? Você coloca lá. Então, vem aqui. Aí vem algumas informações, né? Quando a declividade é usar, né, a declividade que menor que 35% e o comprimento de rampa de 10 a 180 metros. Não fugir muito desses números, porque se fugir, começa a ter imprecisão, reduz as precisões do cálculo. Então veja, não há precisão nos cálculos quando a rampa tiver mais que 180 metros ou quando a declividade da rampa for maior que 35 metros. Então, se for muito íngreme, reduz muito a precisão do cálculo, tá? E se for muito declivoso, vamos supor 50%, né? Aí, ou áreas maiores que 180 metros, então é recomendado dividir em talhões homogêneos, tá? Aqui eu deixei esses links, representa alguns artigos para vocês lerem melhor sobre o assunto do cálculo de erodibilidade, né? Pela chuva, tá? Ajuda bastante. Bem, nós temos ainda a equação universal da perda do solo, nós temos ainda o fator C, que representa cobertura e manejo do solo, né? Está envolvido cobertura vegetal, né? Florestas, lavouras, áreas de solos protegidos, a cobertura morta, plantio direto, área de campo, pastagem, enfim, né? É a taxa de perdas, representa a taxa de perda nas condições em que se encontra, né, em questão. É muito simples. Então, o fator C, o C é dado, né, é uma constante dada em função da situação em que a área encontra-se, né? O uso geral do solo encontra-se. Então, se tiver plantações, seja de soja, de milho ou de algodão, né? Você coloca lá que o C, que é o produto lá, né, do R, do K, do LS, vale então 0,080. Pastagem, 0,01. Terras urbanas, né, 0,01. Área desnuda, né, 1. Então perceba que quando a floresta virgem, né,
O C é 0,0001, quase nada, né? Isso representa, está querendo dizer que a perda de solo aqui é muito pouca, porque a floresta virgem, né, aquele local em clímax, evita a perda de solo. Já quando você tem área desnuda, né, é o ponto máximo, né, que representa as maiores perdas de solo. Está ok? Veja um gramado aqui, ó, um gramado, né, muito próximo de uma floresta, né? As pastagens também, ó, baixo valor, tá? E P, o que é o P? Né? É a proporção de perda de solo com uma prática de apoio em relação à perda correspondente sem essa prática. São as práticas conservacionistas. Né? Então, veja, aqui nessa tabela, valores de P para alguns tipos de manejo de solo. Então, se você tem uma inclinação de sei lá, 15%, né? Tá aqui dentro. E você vai ter um plantio morro abaixo, então aí você tem um P que representa um valor de 1, né? Se você vai plantar também em morro abaixo, mas a inclinação do terreno é mais plano, você tem um valor de 1, né? Se você, quer dizer, o 1 é uma situação em que se perde muito solo. Afinal de contas, quanto mais alto for esse valor, seja do R, do K, do LS, quanto mais alto for o valor, maior será o produto deles todos. Então, maior será a perda de solo. Agora, se você colocar práticas conservacionistas, como terraço, né? Curva de nível, terraceamento. Então, se você tem uma área mais plana, de 2 a 7%, você perde menos comparado a uma área um pouco mais inclinada. Comparado a uma área um pouco mais inclinada, né? Então, se a área for mais inclinada ainda, você perde mais ainda em solos, né? O terraço é uma forma de evitar a perda de solo. Cordões permanentes, de vegetação permanente, quer dizer, cultivos em faixas, né, de culturas. Então, você percebe que quando você tem terraços, vamos comparar aqui só os tipos de manejo, ó. Terraço com cordões, com faixas niveladas, com plantio em morro abaixo. Os terraços evitam muito mais a perda de solo, enquanto o plantio em morro abaixo propicia muito mais a perda de solo. É óbvio isso, né? Veja, ó. Agora nós também temos uma situação na horizontal, ó. Quanto maior o declive, ó, de 2 a 24% de declive, nós temos um aumento, vai aumentando o declive, vai aumentando a perda de solo. Tá? Então, esse valor, você vai encontrar um valor desse e colocar no substituir no valor de P da equação universal. Veja nesse esquema, né? Redução da erosão obtida pelo aumento percentual de cobertura no solo. Olha que massa, aqui o gráfico. Então veja que à medida que aumenta o percentual de cobertura do solo, reduz drasticamente a erosão do solo. Por isso, meus amigos, meus queridos, é muito importante manter um plantio direto bem estabelecido. Por isso é muito importante manter cobertura vegetal viva ou morta, né? É esse que garante o solo. Solo, pessoal, fértil é dinheiro. Solo fértil é economia, né? Solo fértil representa água viva, né? Despoluído. Então, você tem que trabalhar para que propicie sempre a cobertura do solo. Tá? Evitar cobrir o solo. Pastagem bem formada, manejo do solo, manejo da pastagem bem conduzido. Não deixar rapar, não deixar o gado alimentar demais dessa pastagem. Em lavouras, sempre manter palhada, né? Então é assim que você garante
a vida do solo, evita perder o solo e aumenta a oferta de água. Claro, já falamos muito disso sobre infiltração e escoamento superficial em função da cobertura do solo. Veja, exercício. Qual a perda anual de um solo de uma área de 2,5 hectares, que precipitou uma média mensal nos meses né, de janeiro a dezembro? Então tá aqui, a média em milímetros de cada mês, respectivamente. O solo é siltoso, essa é uma informação lá de textura, né? Com 2% de matéria orgânica. A área do solo está totalmente descoberta, sem nenhuma proteção. Considerar uma área amostral média topográfica com declive de 12% e comprimento de 30 metros, lá na rampa, né? Quanto ao tipo de vegetação do solo, o mesmo está em faixas niveladas, com a inclinação de 12%. Então, você tem que ir lendo o exercício e tirando a informação pausadamente, um a um. Então, você vai ter que utilizar a equação universal da perda de solos, multiplicando os fatores erodibilidade, erosividade, LS, né, cobertura e práticas conservacionistas. Bem, a erosividade da chuva. Então, você primeiro faz uma média. Soma primeiro, né, a quantidade de milímetros de todos os meses. Então, você vai ter 2.600 milímetros em um ano. Divide por 12, você vai ter uma média. Tá? Para resolver a equação, você coloca essa média aqui. Então, veja. Vamos calcular. Nós temos uma situação aqui nesse exercício que precipitou no mês, nesse mês aqui, que nós vamos chamar de janeiro, né? No caso, tomando como exemplo, 2.160 milímetros. Nessa situação em que precipitou 2.160 milímetros, tá? Então, se você olhar aqui, ó, média mensal do índice de erosão, média mensal, EI. Nós vamos calcular a perda de solo para um único mês, né? Vamos chamar isso para o mês com base na média de janeiro, né? Depois você faz com base na média de fevereiro, com base na de março e assim por diante. Vai dando seus resultados aqui. Vamos para a de janeiro. O que você faz? Adota a equação. Então, você coloca 6,886 vezes precipitação média do mês que você está estudando, no caso aqui, janeiro. Precipitação média do mês de janeiro, 450. Então, você põe 450 aqui e eleva ao quadrado. Divide pela precipitação que ocorreu, né? No caso, nesse mês aí que você está olhando, mês de janeiro, que é 2.160. Esse 450 aqui é do mês de janeiro, mas é da média dos últimos anos, né? Esse daqui, essa precipitação, é no exemplo que eu estou te dando aqui. Então, pode ser no mês de janeiro, por exemplo, né? Então, você coloca o 2.160 aqui, ao P, e resolve. Mas se resolver, você vai ver que vai ter o EI, média mensal do índice de erosão para esse mês de janeiro, de 326 megajoules por hectare por milímetro por hora de solo. E assim você faz para fevereiro, para março, né? Ou seja, coloca o 300 aqui no PM, né? Ao quadrado, e o 2.160 no P. E vai resolvendo. Depois de resolvido para todos os 12 meses, um a um, você agora vai fazer a média anual do EI, média anual
do índice de erosão, média anual dos 12. A média anual representa o R, né, que é a erodibilidade, né? Representa a erodibilidade em megajoule por hectare por milímetro por hora, né? No caso aqui, por ano. Por que por ano? Porque lá na equação universal, nós temos que o A leva em consideração por ano. Então, aqui tem que ser feito, nesse caso aqui, por ano. Então, o 99 aqui é a média dos 12. Tá? Bem, o fator erodibilidade do solo. Aqui era erosividade da chuva. Aqui é erodibilidade do solo. Então, você vai adotar o K, a erodibilidade do solo, você vai adotar a tabela. Muito simples. Como? Através dessa informação. Que o solo é siltoso e tem 2% de matéria orgânica. Vamos voltar lá na tabela, né? Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, ó, o solo é siltoso com 2% de matéria orgânica. Então, o fator é 0,69. Tá pronto, tabelada, anota, esse é o K. Ótimo. Agora, o fator topográfico LS. Para isso, precisamos de pegar a equação, né? Essa equação aqui que eu mostrei aí alguns slides anteriores. Então, vai depender da rampa, do comprimento e a largura da rampa. O S, né? O S e o L. Então, essas informações estão aqui, quer ver? Ó, 12 e 30. A área solo está totalmente descoberto, sem nenhuma proteção. Considerar uma área amostral média topográfica com declividade de 12, né? Declividade da encosta e comprimento de 30, né? O L, né, da encosta. Então, esses são os valores, né? Declividade e comprimento da rampa ou da encosta. Opa, passou. Então, 12 e 30. Aí você resolve, né, na calculadora, dá o fator LS de 1,57. Pronto, você determinou o LS. O LS é junto. O C, cobertura de manejo, né? Cobertura e manejo. De onde você tirou isso? Quanto ao tipo de manejo, o mesmo está em faixas niveladas, com inclinação de 12%. Então, você olha lá na tabela e vê esse valor. Tá? Muito simples. E o valor, no caso lá, é 1. E o P de práticas conservacionistas, né? O fator é 0,6. Você olha aqui, né? E vai lá na tabela, tira a informação e vê que o valor é 0,6. Então, agora você tem o valor de 1 por 1. Do K, do R, do K, do LS, do C e do P. Então, tá aqui, né? Faz o produto de todos. Então, você vai ter 64 toneladas por hectare por ano. Como é 2 hectares e meio, multiplica por 2,5, você vai ter uma perda na área, perda de solo na área de 160 toneladas por hectare por ano. Se você pegar 160 toneladas e dividir por 12 toneladas, que é um caminhão basculante, vai dar 13 caminhões. Então, em apenas 2 hectares e meio, você vai perder 13 caminhões de solo. Aí, se você fizer umas contas loucas de quanto de nutriente que tem nesse solo, você vai ver o quanto de nutrientes você está perdendo. Então, pessoal, vamos cuidar dos nossos solos, tá? Através da cobertura vegetal, reduzir a compactação, aumentar a infiltração de água, fazer o bom manejo de maquinário, evitar o trânsito de maquinário com solo úmido, evitar o excesso de animais em superpastejo, o excesso de animais em áreas com solo úmido, manter a pastagem mais alta, né? Então, isso tudo são um bom manejo. Fazer práticas culturais
colocar culturas em faixa, terraços, fazer cacimbas, né? Cultivar em nível. Está certo, pessoal? Então, entenda bem isso, tá? Então, o próximo vídeo agora será sobre práticas culturais. Obrigado.